Que jogo feio, hein? Que jogo horrível. Mas estamos classificados e só isso importa, né? E jogo de mata-mata, meu filho, tem outra não. Eu até gosto de ver um jogo bonito, aquela coisa vistosa, que até os rivais param pra assistir, né? Como eu tava vendo ali o jogo do Inter. Mas se o meu Corinthians não classificar, vai adiantar alguma coisa? E outra, né? Esse time jogando fora de casa já é feio naturalmente, né? Eu nunca vi um time tão fraco longe da arena quanto o nosso. Mas ontem era jogo pra você colocar o regulamento embaixo do braço e segurar o empate. Copa tem dessas. Corinthians fez certinho, furou a bola, como disse o Luxemburgo, né? No jogo contra o Inter e garantiu o empate e principalmente a classificação. E claro, também tava torcendo pela vitória, também queria que fosse pelo menos 1-0, né? Ainda porque eu dei uma apostada ali no empate anula e tava pagando bem, rapaziada. 3 ali no empate anula, acabei não levando nada, mas também não perdi nada. Mas cara, se você fez o seu papel no primeiro jogo, ganhou por um gol que seja, ir pra segurar na volta não tem nada de errado não, mesmo que tenha que sofrer o jogo inteiro, classificando já alcançou o objetivo. Enfim, né? 10º jogo seguido aí do Lucha sem derrota, e se eu voltasse no tempo pra falar isso pra mim mesmo, eu não acreditaria. E de fato, é um misto de sorte com competência, individualismo também, mas no geral, pra quem não ganhava nenhuma e já tá a 10 sem perder, eu não vou reclamar do jeito que o time tá jogando, né? Posso até constatar uma coisa aqui e ali, mas reclamar que o meu time tá ganhando e jogando mal, isso nunca, né, fiel? E outra, muita gente também reclamou que não, que queria ver o Carlos Miguel no lugar do Cássio. Ah, mas eu acho que o Yuri não devia ter jogado ontem, porque era jogo pro Felipe Augusto. Enfim, as escolhas em si dá sim pra questionar, também acho que o Yuri não deveria ter jogado, né? Tanto é que ele não fez nada no jogo de ontem, porque era só balão pra ele não pegava uma, não é do pivô, então também acho que o Felipe Augusto devia ter jogado, o próprio Carlos Miguel, só que o propósito em si foi cumprido. E o Cássio, né, até por falar no Cássio, ele sofreu ali 90 minutos, toda hora era a bola nele, tudo bem, mas nenhum chute assim a gente gritava né, um ou outro ali a gente ficava até meio apreensivo, mas no geral podia ser o Carlos Miguel, o Donelli, o goleiro do Sub-15, que faria o trabalho exatamente igual. Mas até por falar em perigo, eu quero até agradecer aqui o Fábio Santos, porque vinha sendo criticado, tá numa fase terrível, jogando mal praticamente todo jogo, falhando também em todo jogo, mas ontem fez o gol mais bonito da noite, né? Salvou ali em cima da linha e praticamente garantiu o empate. E aliás, também teve outro lance lá no escanteio, que o cara cruza assim, a bola vem fechada, passando por todo mundo, o Fábio Santos faz a parede, não deixa o cara encostar na bola e ela sai pela linha de fundo. Então, bela partida do Fábio Santos, se redimiu perante a Fiel e apesar de ter sido 0-0, foi um belo golaço que ele anotou. E por fim, rapaziada, como não tem muito o que falar do jogo de ontem, né, porque foi feio e eu mesmo tava trocando toda hora de canal pra ver o Inter, que ali sim tava empolgante, só ressaltar que hoje tem Estudiantes e Goiás com uma missão tranquila pros goianos, né, só virar um 3-0, tá moleza, e que o Corinthians com essa classificação faturou absurdos 3 milhões de reais, onde metade foi pro bicho e o resto do Duílio pôs no bolso e seguiu a vida, certo? E mais uma vez aí o zagueiro Bruno Mendes foi a campo com o Luxemburgo, novamente de lateral, mas completou aí seus 100 jogos com a camisa do Corinthians. Ontem mais uma vez foi muito bem, aquela partida de zagueirão, né, não deixou passar nada, correu, bateu, brigou e garantiu o empate pra gente. Só que assim, fiel, o papo da renovação, né, que já vem tramitando desde abril desse ano, ainda não saiu nem do papel e o uruguaio não tem nada garantido pro ano que vem. E o que acontece? Eu até acho que é o seguinte, tá? O empresário dele tá ciente da proposta, do que o Corinthians pode oferecer para ele e paralelo a isso, ele vai buscando outros clubes da América do Sul, né, vai conversando com um, com o outro, para não ver se tem uma proposta melhor do que a nossa e caso tenha, vá para lá no ano que vem. Porque lembrando, né, tem notícias aí que dizem que o jogador só vai renovar se o Corinthians aceitar pagar mais de 700 mil por mês a ele, fora bônus, metas, luvas e até um protagonismo maior no clube. E é aí que pega bastante, né, fiel? Porque ultimamente o Bruno Mendes ou joga de zagueiro no time reserva ou ele faz a lateral também reserva quando o Fagner não está, né? Acho até que ele já aceitou que o Gil é o zagueiro preferido e o único do Luxemburgo pela direita. E assim, eu duvido muito, mas muito mesmo que ele gosta de jogar por ali. Acho até que ele faz a lateral melhor do que a zaga, mas não me parece uma posição que ele gosta de jogar e por isso eu não acho que ele quer ficar. Enquanto no Inter, por exemplo, onde ele foi até que muito bem no ano passado, ele era titular absoluto na posição dele, na zaga, ídolo da torcida e de quebra ainda mora numa cidade que é parecidíssima com o país natal dele, que inclusive é do lado de lá. Então, por isso eu entendo totalmente essa demora para renovar e também se ele não renovar, eu vou entender perfeitamente. Vai depender muito do que vão oferecer para ele lá na frente, porque a proposta do Corinthians eu tenho quase certeza que não vai mudar, certo? E aí, o que vocês acham, fiel? Vocês são a favor de pagar tudo isso que o empresário tá pedindo para renovar com o uruguaio? Ou tão tranquilo em relação a isso? Eu mesmo tô indiferente, tá? Se ele sair, só vou ficar chateado porque não vai sobrar zagueiro. Mas pelo Bruno Mendes, tá ruim, hein?
Bom, e depois de não jogarem nesta terça-feira e um deles não ter sido nem relacionado para a viagem, Rojas e Renato, nossa dupla RR, já entraram no planejamento do Luxemburgo, que envolve ter os dois jogadores 100% já nesse final de semana. Segundo informações do UOL, o Timão já planeja colocar a dupla para jogarem juntos contra o Coxa e ver ali como eles se saem sem a presença do Roger Guedes, por exemplo, que antes era o centro das atenções, costumava receber todas as bolas e agora vai dividir essa responsabilidade com o Yuri e o paraguaio. A ideia, aliás, Fel, é que o Timão jogue até 100 pontas daqui pra frente, já que o entendimento interno é que sem um ponta esquerda à altura do ex-camisa 10, faz muito mais sentido você buscar uma nova formação do que um substituto. E por isso, o Lucha já quer testar aí o Renato e o Rojas jogando no meio juntos para ver o que acontece. Se os dois vão bater cabeça, se vão tabelar, se o Yuri vai ser o alvo. Então deve ser uma formação muito parecida, por sinal, com aquela do ano passado, onde era um losango com dois volantes no meio e o Fausto mais atrás e o trio Porra Louca lá na frente, né? A ideia é mais ou menos jogar com o Moscardo atrás, Maicon e Ivan Oliveira mais à frente, com os dois podendo abrir pelos lados e o Rojas de segundo atacante fazendo mais ou menos igual o Guedes fazia, só que pela direita. E aí, vocês acham interessante esse esquema? É aquilo, né, Fiel? É tudo que nós temos de melhor no momento. Até então, é isso que nós temos. Se vai ser assim contra o São Paulo ou não, aí já é uma outra história, né? Já é papo para outro vídeo. Mas pro resto da temporada, meu time seria mais ou menos esse, certo? Bom, e nessa onda de revelar seus craques para o mundo, o Luxemburgo, que nas coletivas adora ser o pai da garotada, né? Adora falar que revelou o Vitor Roque, o Patrick de Paula, não contente com a garotada que ele já tem em mãos, está preparando uma outra estreia de um jogador muito desconhecido, e até mesmo por mim, por exemplo, que acompanha a base frequentemente, que é o Léo Agostinho, atacante do Sub-20, reserva com o Danilo, e que mesmo sem quase ninguém ouvir falar, tem uma multa impressionante de R$1 bilhão. Sim, 200 milhões de euros na multa rescisória do garoto, e como eu já falei aqui, né, não é que alguém vai pagar tudo isso por ele. Não, jamais isso vai acontecer. Só que para alguém ter uma multa desse tamanho, ruim ele não é, né? E de fato, dos poucos jogos que eu vi, me surpreendeu positivamente. E apesar de quase não ser uma opção pro Danilo no Sub-20, é um cara que vem treinando com frequência no profissional, e já atraiu até olhares de Santos e Cruzeiro, mas não se interessou e preferiu ficar. Então, só informando aqui para vocês sobre a existência desse garoto, tá? Que volta e meia pode acabar aparecendo com o Lucha, certo? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!